Advertência: o vídeo que você vai assistir agora faz parte de uma tese e de um ensaio. Quase nada do que será dito tem a assinatura oficial da ciência astronômica. Por isso, tratando-se de ideias novas e propositivas, você poderia enquadrar este vídeo no campo da ficção científica. Quando você assiste a alguns vídeos que abordam temas astronômicos e entra em contato com os conceitos de cone de luz do futuro de um evento, com o conceito de buracos negros e de desvio para o vermelho da luz, a sua cabeça parece entrar em parafuso. Dizem os estudiosos que esse problema decorre de sermos leigos no assunto. No entanto, a dificuldade está, muito mais, em se convencer o espectador a aceitar o que lhe está sendo imposto, já que muitos desses temas permanecem no terreno abstrato, como é o caso do buraco negro. Ninguém viu um deles e provavelmente jamais verá, pois, uma das suas características é reter a luz e o tempo. O tempo, como se sabe, é a ferramenta básica para a aplicação das leis de Newton, a começar pela definição do conceito de velocidade instantânea de uma partícula. Da mesma forma, na ausência de tempo, não existem ondas em movimento acelerado, assim como não existem forças mensuráveis. Para culminar, a nossa própria memória depende do tempo. Assim, para todos os efeitos, somente existe o que pode ser lembrado. Levando em conta os nossos pontos de vista, vamos lançar mão de alguns conceitos consagrados da física moderna, e tentar encostá-los contra a parede. Se a argumentação empregada obedecer à lógica e não apenas à matemática, pode ser que o espectador se deixe convencer, já que não nos foi dada uma cabeça apenas para usarmos chapéu. Para início de conversa, vamos tentar justificar o pensamento de Einstein de que, em princípio, o nosso universo seria estático. Para isso, vamos lançar mão do conceito de cone de luz do futuro de um evento qualquer. Stephen Hawking aborda esse tema de forma muito clara, no seu livro Uma Breve História do Tempo. Vamos atentar para o diagrama que consta da página 53 do livro citado. Onde, no diagrama, se lê: a morte do Sol não nos atinge imediatamente, porque não estamos no seu cone de luz futuro. Fica subentendido que o espaço não poderia nos comunicar, diretamente, o evento da morte do Sol. Isto é, ele precisa que isso seja feito por um mensageiro que, no caso, se trata da luz da estrela, esteja ela presente ou não. Além disso, seria preciso que existisse alguém que fosse capaz de interpretar as informações que a luz transporta, ou elas se perderiam no vazio do espaço. Esse alguém é o observador isolado e consciente, representado por cada um de nós. Mesmo que o evento, encoberto pelo seu próprio cone de luz do futuro, seja uma estrela brilhando ou um elétron, refletindo um feixe de luz, ambos serão sempre avaliados fora do seu próprio tempo. Isso está previsto no princípio da incerteza. Assim, pode-se dizer que o observador somente poderia interagir com o universo se dispusesse de uma memória, ou depois que as citadas informações fossem projetadas no seu próprio passado. Como se nota, a retenção do tempo no nosso futuro estaria deslocando o marco zero do tempo, da posição do evento para a nossa posição, na Terra. Não importa se isso aconteceria de forma virtual ou não, pois resultaria de um princípio de exclusão de acesso direto ao interior do cone de luz futuro do evento. A verdade é que, devido à retenção do tempo, o mensageiro do espaço estaria sendo virtualmente nivelado no processo. Isto é, os níveis de máxima e de mínima energia da luz espalhada teriam que estar partindo do mesmo momento do tempo, o que iria polarizar essa luz.
Polarizar significa, por exemplo, colocar o ultravioleta e o infravermelho em extremidades opostas do espectro de luz, e perigosamente próximos um do outro, mesmo sem se tocarem. A partir de certos níveis de polarização, o lapso de tempo que os separa não poderia ser medido, fazendo com que as partículas iluminadas desaparecessem, mesmo continuando lá. É que, sem tempo mensurável, não existe movimento, conforme previsto no conceito de velocidade instantânea de uma partícula. Para que ela entre em movimento relativo, é necessário medir-se a posição da partícula em mais de um tempo. Se o tempo não pode ser medido no nosso futuro, é justo concluir que naquela dimensão anterior do tempo, e até segunda ordem, o universo seria estacionário. Não se poderia determinar se isso ocorreria apenas no campo virtual, ou no de fato, devido à impossibilidade de se acessar, diretamente, o interior do cone de luz futuro dos eventos. As estimativas indiretas do tempo, feitas com a utilização da velocidade da luz da fonte distante, depois do seu espalhamento na Terra, não têm suporte científico. Elas resultariam de uma extrapolação de conceitos, elaborados com atraso, na direção do nosso futuro. Outra conclusão que se tornaria aceitável, frente à colocação do marco zero do tempo na posição do observador isolado, seria de que o tempo estaria contido em nós mesmos. Ou seja, o tempo não existiria fora do observador. Então, todos os eventos, que porventura demandassem tempo no futuro, e que fossem descritos através da luz espalhada, seriam revelados fora do seu próprio tempo, ou depois da necessária decodificação dos informes pela nossa memória. Inclua-se aí a velocidade limitada da luz e o efeito Doppler. Levando-se em conta que um universo sem tempo seria estático em princípio, não se poderia provar a existência de ondas em movimento no interior do cone de luz futuro de um evento qualquer. Assim, seria impossível afirmar-se que a luz de uma estrela distante, que vemos projetada na abóbada celeste à noite, teria se deslocado no espaço num momento anterior. Na verdade, a luz sempre teria estado à nossa inteira disposição na Terra, permitindo seu rastreamento somente na direção do nosso passado. Uma das características da luz das estrelas, e da radiação cósmica como um todo, é que, para serem avistadas pelo observador, elas precisariam sofrer um processo de condensação ou de empacotamento. Esse processo é facilmente detectável na mecânica quântica e no nível subatômico da matéria, correspondendo à quantização da energia. Isto é, uma partícula, como um elétron, não pode ser encontrada entre dois níveis quantizados, o que restringe o número de órbitas da partícula. No entanto, a questão fundamental é que o processo de quantização não demanda tempo. Durante o espalhamento do quantum, o pacote luminoso, fóton, é entregue pronto ao observador. Este é um dos mistérios da natureza. Na verdade, o operador do sistema quântico não vê a partícula diretamente, e sim a luz espalhada por ela. Essa luz é a ferramenta que se utiliza para medir, indiretamente, a posição ou a velocidade da mesma. Como até mesmo as partículas subatômicas possuem um cone de luz do futuro, ao qual não se teria acesso direto, isso resultaria na incerteza da posição e permitiria unificar a macro e a microestrutura do universo, pelo menos quando se trata de observação. Não importam as distâncias porventura percorridas pela luz antes de o fóton se espalhar, ou o tempo que teria sido despendido no seu deslocamento anterior, porque não existe um antes do espalhamento dessa luz.
No antes, estaria um universo sem tempo e estacionário. Isso explica por que você olha para o céu, à noite, e vê todas as estrelas instantaneamente. O mesmo acontece quando você olha para uma preparação ao microscópio. De qualquer modo, a quantização seria a chave para explicar por que, mesmo sendo estático, o universo não poderia se manifestar para o observador antes do espalhamento da luz, ou fora do espaço-tempo. Tudo o que existe, para o nosso ponto de vista, já se encontraria no nosso passado. Ou seja, para quem depende de uma memória, somente existe o que pode ser lembrado. Voltando ao diagrama de Stephen Hawking, nota-se que o desenho tangencia o virtual nivelamento da luz no nosso futuro, afirmação esta, que não encontra suporte na física. É que, para melhor descrever o evento do cone de luz do futuro da morte do Sol, Hawking pressupõe que a nossa estrela se comportaria como um centro pontiforme, emissor de ondas de luz circulares e concêntricas. Se, na medida em que as ondas fossem se afastando da fonte, todas com a mesma velocidade, acrescentássemos a dimensão una do tempo, a superposição das ondas formaria um cone de luz tridimensional. Embora não esteja escrito no diagrama, parte-se do pressuposto de que o cone formado seria reto. Um cone reto resultaria do giro de um triângulo retângulo sobre um de seus catetos. A base do cone, assim formado, é um círculo perfeito. A fonte, Sol, permaneceria sempre sobre o vértice do cone, enquanto, teoricamente, as ondas de luz fossem se superpondo ao longo do tempo. Por que pensar-se numa forma de nivelamento da luz, nesse modelo? Porque as ondas citadas seriam circulares e concêntricas. Se os fótons executassem uma órbita circular, não haveria separação real entre os níveis de máxima e de mínima energia da luz. Essa ilusão se reflete na órbita circular aparente da Terra, que o observador extrapola para a imagem do Sol, não para o próprio Sol, em movimento sobre a eclíptica.